Você sabe quantos por cento das empresas que abrem um determinado período de tempo de um ano vêm a fechar? Ou seja, dura apenas um ano? De cada 100 empresas abertas no Brasil, 25 delas fecham no primeiro ano de vida. 25% das empresas fecham no seu primeiro ano de vida. Um dado extremamente elevado e triste para quem empreende, porque quando você abre uma empresa, você tem ali um sonho, uma expectativa, um desejo de que aquilo vai dar certo. E se a gente pegar no período de 10 anos, esse número sobe para 75% das empresas fecham ao longo da sua vida de 10 anos, ou seja, apenas 25% das empresas que são criadas chegam a completar uma década de vida. Olha que dificuldade que é para tocar o seu próprio negócio. E aí, o que eu vou trazer aqui como uma reflexão para você que pensa em abrir o seu negócio ou empreender, que é importantíssimo você avaliar. Quando você abre uma empresa, você sempre pensa na solução que você sabe fazer para atender o mercado. Então, se eu vou a uma empresa de engenharia, no ramo que eu vou atuar, ou é projeto, ou execução de serviço, ou execução de obra. Então, normalmente, eu quando abro uma empresa, ou você que abriu a empresa, normalmente você é o técnico da empresa. O que que é o técnico? Aquele que coloca a mão na massa para executar determinada atividade para entregar uma solução para um cliente. Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, esse projeto de construções de casa, eu vou estar fazendo o projeto da construção e eu vou estar acompanhando a construção. Então, o empreendedor, o dono da empresa, quando ele abre uma empresa, ele não tem condição de contratar colaboradores. No primeiro ano de vida, o dono da empresa é o cara que é o técnico da empresa e é ele que está totalmente no operacional entregando a solução para quem está contratando. Só que, como dono da empresa, ele tem o técnico, mas eu preciso também do administrador. O que faz o profissional administrador numa empresa? Ele faz o planejamento da empresa, ou seja, quanto que eu tenho que conseguir de cliente? Quanto que eu tenho de dinheiro financeiro na empresa? Qual é o meu fluxo de caixa? Qual é o meu planejamento para o próximo ano? Quais são as minhas despesas que eu tenho? Eu faço todo o lado financeiro, ou seja, eu estou administrando a minha empresa, eu estou planejando a minha empresa. Aí já não é mais técnico. Então eu tenho o lado técnico, que é aquilo que é a mão na massa para entregar o que foi contratado, e tem um lado administrador, que eu preciso administrar a empresa. Normalmente, no primeiro ano de vida da empresa, ela não tem condição de contratar uma pessoa para ficar na administração. O próprio profissional que criou a empresa, ele é tanto operacional como o administrador, pois ele não tem renda. Se ele não tem renda, ele não tem como contratar ainda colaboradores. E esse técnico, que é o empreendedor, e este administrador, que é o próprio empresário, ele precisa também ficar olhando no futuro o que ele está enxergando como possibilidade que vem no futuro para que a sua empresa sobreviva. Porque a gente tem na história diversas empresas tradicionais que ela vem a falecer, ela vem a morrer, porque elas não conseguiram ter um diferencial em relação ao que o mercado está acontecendo. Ou seja, se eu faço uma atividade hoje e se eu quiser manter essa atividade nos próximos 10 anos, existe uma grande chance de eu não existir daqui 10 anos, pois essa atividade eu preciso estar inovando. O que está vindo de tecnologia nova no mercado que eu vou trazer na minha, na minha atividade que eu não vou ficar para trás? Senão os meus preços vão ficar cada vez menos competitivos que tem no mercado. Vou te trazer um exemplo aqui. A Kodak, na década de 80 e 90, era a empresa mais potente que tinha do ramo de fotografias, ou seja, você comprar uma máquina Kodak era a melhor máquina que tinha na época. E naquela época não existia câmeras digitais. A Kodak, o maior faturamento dela era através dos filmes que tinha, que você colocava o filme na máquina, batia a foto, depois tirava esse filme e levava para revelar, você via a sua foto depois. A Kodak demorou um pouco para ir para o mercado digital. Quando ela tentou reagir para o mercado digital, já estava atrás de diferentes marcas, por exemplo, a Sony foi uma das primeiras a implantar o digital. Quando ela tentou reagir, ela já não conseguiu mais ser competitiva e a Kodak praticamente veio a fechar, sendo a pioneira, sendo a principal empresa de fotografia na década de 80 e 90. Então, toda empresa ela tem hora para começar e ela tem hora para terminar. O que o empresário tem que fazer é adiar o máximo possível a hora dela terminar. Como?
tentando trazer inovação e tentando empreender no seu negócio coisas novas que o mercado vai assimilar e fazer sentido. Então, por exemplo, a Novais Engenharia, empresa a qual eu tenho a oportunidade de dirigir hoje. Nós, há 14 anos, a gente vem todo ano em torno de 15 a 20% do que a gente recebe de faturamento, a gente tenta fazer novas atividades, novas demandas atrelado à nossa missão principal, que é entregar soluções na área de saneamento. Então, vira e mexe, a gente está experienciando coisas novas para trazer com essas coisas novas novas ideias, bem como aprender conhecimento para a gente estar sempre o quê? Evoluindo. E por que de 15 a 20% isso a gente adota na Novais Engenharia? Se a gente pega um contrato que a gente está experienciando coisas novas e ele representa 15% do meu faturamento, vai dar um baque na empresa, mas isso não chega a quebrar a empresa, porque tudo que você faz novo a primeira vez, você está experienciando. Pode ser que seja coisa boa ou coisa que não seja interessante. Não sendo interessante, o empresário que está ali como empreendedor, ele tem que recuar e falar: aqui a gente não continua mais, pois isso não está compensando. Se ele experienciou e viu que faz sentido para o seu planejamento estratégico, ele continua focando ali e vai abrindo o segmento da empresa. Então, experienciar coisas novas e vendo o que está tendo de inovação para você trazer para o seu negócio e estar tentando ter diferencial, o empresário precisa o tempo todo focar. Então, vou trazer aqui. No caso do empresário, você abrir o seu negócio, existe o lado do administrador, existe o lado do técnico e existe o lado do empreendedor. O que eu estou querendo dizer? O empresário, para ele conseguir fazer a sua empresa passar desse 1 ano, passar dos 10 anos, que são aí esses indicadores mostram que não chegam, ele precisa desenvolver essas 3 habilidades. Normalmente, o empresário brasileiro, ou geral, a nível mundial, quando ele começa o negócio, ele é muito bom nisso aqui. Porque é ele, quando ele volta a falar, uma empresa quando nasce é igual um bebê. Ela não tem, a gente chama da fase de bebê de uma empresa, ela não tem recursos financeiros para contratar diversas pessoas, porque quando ela nasce, ela não tem nem cliente, ela vai ter que mostrar a necessidade de trazer clientes. Então ela começa praticamente, a maioria delas, somente com o empresário, somente com o fundador. Por exemplo, a minha história também foi assim, comecei a empresa somente como eu, não tinha um colaborador, porque eu não tinha nem receita para pagar despesa para ter colaborador. Então, quando a gente começa, você está fazendo esse trabalho técnico, você é o cara que literalmente está fazendo um projeto. Se você for abrir uma empresa de bolo, é você que está batendo o bolo, é você que está colocando o bolo passar. Se você vai fazer uma empresa de marketing, é você que está fazendo a campanha de marketing daquela pessoa, ou seja, às vezes você não tem para quem distribuir, é você que faz. E você é o técnico. E aí te começa a sobrecarregar porque você tem que começar a fazer a administração da empresa, que é a parte chata muitas vezes. É a parte de planejamento, é a parte de fluxo de caixa, é a faixa de aonde eu faço o meu lado financeiro, é aonde eu tenho que lidar com o banco e assim por diante. E ao mesmo tempo, eu tenho que começar a pensar no futuro. Que se eu ficar aqui o tempo todo no técnico, não me sobra tempo para mim ver o lado estratégico, ou seja, para que lado que eu preciso realmente fazer a empresa crescer. E no primeiro ano de vida, a intenção é ser sobrevivência. Então, como eu estou muito aqui como técnico, eu preciso aceitar aquelas atividades que me pinta que muitas vezes nem é que eu quero fazer, mas eu preciso ter receita e eu tenho que fazer algo como técnico para aquilo acontecer. E às vezes você, ao abrir uma empresa, você vai pensar o seguinte: eu não quero ter patrão, eu não quero ter hora para começar e hora para terminar, eu quero ter qualidade de vida. E você vai perceber que isso inverte a sua qualidade de vida, porque você vai ver que você pegou coisas para poder entregar, para ter receita, e você não tem para quem delegar. Então, às vezes, você vai estar trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. E eu já vi diversos empreendedores que, ao abrir a empresa, falam assim: eu não aguento mais essa empresa. Essa empresa está me sufocando tanto porque eu não tenho tempo, é sábado e domingo trabalhando, eu não consigo parar um minuto, porque se eu parar e fechar o meu negócio no sábado e domingo, ele não tem receita, se ele não tem receita, eu não tenho faturamento e assim por diante. E aí acaba sobrecarregando muito o empresário, e esse empresário no primeiro ano de vida vem inclusive a desistir daquilo, ou algumas pessoas até falam: nunca mais quero montar o meu próprio negócio. Então, quando a gente monta o negócio, é importante você pensar em qual caixinhas dessa você tem que atuar,
Normalmente você vai ficar no técnico, mas você tem que saber um lado da administração e um lado de como fazer essa empresa ter o diferencial do mercado. Então fica a dica aí para você que vai abrir um negócio, você tem que sim entender de administração. Você tem, fundamental, que a grande maioria entende de técnico, mas se você não estiver pegando a direção dela e sempre olhando para que lado que eu vou, para que a minha parte técnica sempre está entregando solução para o meu cliente com a tecnologia que o mercado está trazendo, você tem dia e hora para terminar também. Fica a sugestão aí para você que empreende, abrindo a sua empresa, focar nesses 3 segmentos.